Na última mensagem, fizemos a exposição até o verso de número 10, mas, para benefício da igreja, gostaria de iniciar a leitura a partir do verso 7. Assim diz a palavra do nosso Deus. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do seu Filho, Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, que pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Somente até aí. E eu quero nesse momento fazer uma recapitulação rápida, apenas um resumo breve do que falamos na última mensagem. E nesse resumo eu quero apresentar apenas 3 versículos para ganharmos tempo. O primeiro está no verso 6, que não fez parte da nossa leitura inicial, onde o apóstolo Paulo diz que há só um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E nos versos 7 e 8, Paulo vai explicar a maneira como isso acontece. No verso 6, ele traz uma afirmação dizendo que Deus age por meio de todos. E no verso 7 e verso 8, Paulo vai explicar o porquê Deus age por meio de todos. E ele diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Verso 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então Paulo declara que Deus age por meio de todos, tendo em vista que Deus concedeu dons aos homens. Então Deus age por meio de todos, porque Deus deu dádivas, dons para a sua igreja, e os dons concedidos é a ação de Deus sobre a igreja. Deus está em todos. Quando os dons são manifestos, a ação de Deus está ativa na igreja. Por esse motivo, Deus age por meio de todos, porque todos nós recebemos dons de Deus. Os dons são presentes, dádivas de Jesus Cristo, dado aos homens cativos, que foram resgatados quando ele subiu e levou o cativo o cativeiro. Jesus sobe aos céus em sua ascensão, vitorioso, de forma triunfante. Cristo levou o cativo o cativeiro e deu dádivas aos seus cativos que foram resgatados. A igreja é agraciada por Deus
nesse momento com dons, e Deus passa a agir em todos. Logicamente, senhoras e senhores, que os dons são concedidos aos homens, porque no exato momento em que Cristo sobe aos céus, o Consolador é enviado como ele havia prometido. E junto com o Consolador, uma imensa variedade de dons. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Agora no verso 11, onde iniciaremos a exposição, o apóstolo Paulo aqui traz um destaque especial aos dons que têm a ver com o ministério da palavra. Nós chamamos de dons da palavra. Os dons da palavra recebem aqui nessa carta um destaque especial, porque é através da palavra de Deus que Deus age em todos. É através da palavra de Deus que nós até chegamos no conhecimento que há dons. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo manifesta os dons, que são dádivas de Jesus Cristo aos resgatados. Por exemplo, nós estamos nesse culto. A palavra de Deus está sendo ministrada aos seus corações. E nós só estamos podendo chegar a esse conhecimento por causa da exposição das Escrituras. Porque a palavra de Deus está sendo pregada e nesse momento nós entendemos que há manifestação dos dons. Por causa do ministério da palavra, porque a palavra está sendo exposta, isso é, os dons da palavra expõe a própria palavra de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo traz aqui em um destaque especial, os dons da palavra, porque os dons referentes à palavra têm a intenção de trazer o conhecimento, o entendimento das Escrituras, trazendo o conhecimento pleno de seu Filho Jesus Cristo, porque é a palavra de Deus que movimenta todas as coisas dentro da igreja. Tudo na igreja depende da exposição fiel da palavra de Deus. A palavra de Deus é a causa de tudo que acontece na igreja. É por isso, meus amados, é importante enfatizar que todos os dons são importantes. Podemos dizer que todos os dons são necessários para a edificação da igreja, porque nós somos um corpo. Mas os dons da palavra aqui, enfatizado, dando um destaque por Paulo, são mais do que essenciais, são mais do que necessários, porque sem a palavra de Deus, a igreja não tem vida. Porque a existência da igreja depende da exposição das Escrituras. Todas as engrenagens da igreja dependem da palavra. Tudo que é feito dentro da igreja depende da palavra. Todos os serviços da igreja dependem da palavra para que haja harmonia. Tudo depende da palavra de Deus. Todas as coisas dentro da igreja dependem da palavra do Senhor. E não há nada dentro da igreja que possa andar fora da palavra, pois andar fora da palavra é andar fora da vontade de Deus. E a palavra de Deus traz o conhecimento pleno de Jesus Cristo, porque Ele é o Verbo. A palavra deve ser o centro da igreja, e quando a palavra é o centro da igreja, Deus é o centro da igreja, Jesus Cristo é o centro da igreja, o Espírito Santo é o centro da igreja, e Deus age por meio de todos. É por isso que nesse texto, logo no verso 11, é fácil perceber que Paulo traz uma ênfase nos dons da palavra, porque sabemos que há outros dons. Entendemos que há outros dons. Muitos outros dons foram concedidos à igreja. Mas vejam que através dos dons da palavra é que os outros dons são conhecidos. São revelados conforme os dons da palavra está em ação, está em atividade, onde há explicação, onde há pregação, automaticamente o que há na palavra é revelado. Então, sem a exposição que vem através dos dons da palavra, os outros dons não seriam conhecidos, pois os dons da palavra revelam os outros dons, e além de revelar também toda a vontade de Deus. Você ouve uma exposição bíblica, você ouve a pregação do Evangelho,
Deus age na igreja. Esta ação de Deus significa que o Espírito Santo está em ação através dos dons. A palavra de Deus é espírito e vida, e vem a harmonia sobre a igreja, a edificação sobre a igreja. Então, através de um ensino, seja numa pregação, na escola bíblica dominical, em um momento em que você se entrega ao estudo, seja na pregação, vem a palavra de Deus e você conhece tudo o que há nas Escrituras. A palavra de Deus é declarada, é explicada aos seus corações, onde também você descobre pelas Escrituras que há outros dons. Tudo é revelado através da palavra de Deus, onde Deus usa os dons da palavra. Então, no verso 11 especificamente, veja comigo, Paulo está falando aqui sobre os dons da palavra. E Paulo começa falando dos apóstolos e profetas. E ele diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. Os apóstolos, igreja, e os profetas, eles foram aqueles que foram usados por Deus para estabelecerem os fundamentos doutrinários da nossa fé. É por isso que não existem mais apóstolos verdadeiros nos dias de hoje, e também profetas nesse sentido. E nós vamos falar isso mais para frente, com mais profundidade, para que a igreja entenda melhor. Então os apóstolos e profetas, eles foram usados por Deus para estabelecer os fundamentos da igreja, os fundamentos doutrinários da fé, as bases da igreja. E uma vez que esses fundamentos doutrinários já foram estabelecidos, logo os apóstolos e profetas cumpriram a sua missão, cumpriram o seu papel e não existem mais. Mais para frente, nós vamos nos aprofundar nesse assunto, para trazermos também mais esclarecimento. E nós vamos falar também o que é profetizar na Bíblia, dentro do assunto do Novo Testamento. O verdadeiro significado de profetizar nesse sentido. O que significa profetizar no Novo Testamento? Que seria expor as Sagradas Escrituras, expor a palavra de Deus escrita, o livro dessa profecia. E nós vamos também, muito em breve, nos dedicarmos também a esse assunto, e não é um assunto de hoje ainda. Então, uma vez que os fundamentos doutrinários foram muito bem estabelecidos por Deus, através dos apóstolos e profetas, Deus também, dentro desse mesmo curso e sentido, Deus levanta outros ministros com os dons da palavra, ainda no verso 11, veja comigo. Deus estabeleceu outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Os evangelistas, nós sabemos que são aqueles, praticamente, que fazem aquele primeiro contato, aquele primeiro impacto. A evangelização, aquela abordagem, também tem outros significados que nós iremos nos aprofundar. E os pastores e os mestres, eles ensinam, eles pregam, eles expõem esses fundamentos que uma vez já foram estabelecidos, trazendo a unidade da fé. Então, meus amados, a manifestação dos dons da palavra nos dias de hoje é a exposição doutrinária já estabelecida, que revela todas as outras coisas referentes à palavra de Deus. Deus deu capacidade a esses homens, a pastores e mestres e evangelistas, para que eles possam fazer uma exposição clara das Sagradas Escrituras. E com isso passamos a entender os fundamentos da fé e tudo o que está relacionado às Escrituras. Sendo assim, entendemos até mesmo que existem outros dons espirituais. Podemos aqui citar alguns dons. O dom da liderança, o dom de socorros, o dom de misericórdia, o dom da contribuição, o dom do discernimento de espírito, e muitos outros dons que a palavra de Deus nos revela, onde vai haver a manifestação de Deus através do Espírito Santo para aquilo que é útil para o momento, na edificação da igreja de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 4 ao 11, apenas um resumo do que representa essa mensagem, o que diz essa mensagem. Paulo vai dizer
que os dons são diversos, que há muitos dons e o Espírito é o mesmo. Onde há diversidade de serviços dentro da igreja, e o Senhor é o mesmo, onde há também diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um de nós, visando um fim proveitoso para a edificação da igreja. Aqui Paulo também vai citar alguns outros dons, em seguida, e vai dizer também que é um só, é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo à igreja como lhe apraz, a cada um individualmente. Como eu disse, hoje nós ainda não temos o objetivo de falarmos sobre cada dom. Vamos guardar isso para uma nova oportunidade. Acredito que os irmãos também já estão ansiosos para entender os dons que foram dados por Deus à igreja. Mas a palavra de Deus é que revela tudo isso. Quando há a exposição das Escrituras, todas essas coisas são descortinadas. Através dos dons da palavra, então passamos a entender muitas coisas. É lógico, senhoras e senhores, que quando nós estamos em casa, Deus também vai trabalhar em nossas vidas. Não necessariamente só através do pastor ou através do mestre que nós iremos aprender. Você pode meditar na sua casa, fechar a porta do teu quarto e procurar o autor que está por detrás da letra e aprender, e nós aconselhamos que você faça isso com muita constância. Você pode meditar na palavra de Deus todos os dias em sua casa, mas Deus levantou homens com esses dons, os dons da palavra, para nos aprofundarmos cada vez mais. Então posso dizer que os dons da palavra são mais do que essenciais para a igreja, pois os dons da palavra vai trazer a direção de como a igreja deve se conduzir, com base nos ensinamentos bíblicos, com base nos ensinamentos dos profetas, dos apóstolos de Cristo, da sã doutrina. Os dons da palavra, por esses homens, vão conduzir a igreja a um caminho correto, a um caminho bíblico, a um caminho cristocêntrico, como nós também conhecemos o princípio regulador de culto, que foi falado várias vezes a vocês. Então nós vamos notar que o funcionamento da igreja depende também dos dons da palavra. A segurança da igreja, Paulo vai falar sobre isso. A proteção da igreja depende dos dons da palavra, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. E no verso 14, que também será alvo da nossa próxima mensagem, apenas uma declaração do que isso representa. Vamos ver aqui no verso 14, que até para combater as heresias que se levantam sobre a igreja, os dons da palavra devem entrar em ação, para que nós não sejamos mais meninos na fé, sendo levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina que possa aparecer, por qualquer ensinamento novo que se levante. Então, quando o Senhor, resumindo, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, enviou o Consolador, e junto com o Consolador deu dons aos homens, e dentro desse projeto de Deus para a igreja, os dons trazem a edificação, e os dons da palavra vai trazer o equilíbrio, a sobrevivência, a segurança, a consistência que a igreja precisa ter para sobreviver. Os dons da palavra vai fazer com que voltemos ao Evangelho de Jesus Cristo, e é o que nós precisamos fazer com os dons da palavra que o Senhor nos confiou. Pregar contra as heresias, fazer com que a igreja evangélica brasileira possa se voltar às sagradas escrituras, e temos que pregar com ousadia, pregar sem medo, pregar com eloquência, pregar para a glória de Deus. Voltemos ao Evangelho de Jesus, apontarmos os erros. Isso tem que ser em demonstração de palavra. Temos que mostrar através das escrituras as aberrações que estão sendo faladas em nome de Deus, onde muitas pessoas estão sendo enganadas. Então, os dons da palavra fazem com que voltemos ao Evangelho. Traz a explicação, traz o entendimento bíblico. Significa, meus amados, que Deus tem um propósito para a igreja, enquanto a igreja está temporariamente nesse mundo.
É por isso que Deus habilitou a igreja com dons, para que a igreja seja capacitada até o último dia, o dia da glorificação. O Espírito Santo habita dentro de nós, e Ele nos dará todas as condições necessárias para perseverarmos até o fim. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nos dará todas as condições necessárias, e chamamos isso também de dons. Meus amados, dentro desse mesmo aspecto, existem muitas outras ramificações que podem sair desse estudo, desse tema. Existem também subtemas que podem fazer parte de uma mensagem como essa, e que nós não temos hoje tempo de explanarmos. Por exemplo, a graça, a fé, a salvação, também é considerada como um dom de Deus. Não vem de nós. É um presente. Logicamente que há uma diferença, há um paralelo, onde cada um tem ali a sua diretriz, a sua explicação, a sua conduta, a sua atividade, mas também fomos agraciados, um dom, com presente, com dádivas que não vem de nós, não vem de nossas obras. Mas a manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas, pelo Espírito Santo que habita em nós, também vai produzir frutos em nós. O que nós chamamos de fruto do Espírito. Você acha que o fruto do Espírito é algo seu próprio ou é algo que vem do Pai, de Deus? Para nós reformados, tudo vem de Deus. Dele ao agir e o efetuar segundo a sua boa vontade. E apesar, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, e logo o fruto do Espírito também vem de Deus, logo também, mesmo sendo fruto do Espírito, é um presente que Deus nos concedeu, que vem através do Espírito Santo que habita em nós. É um presente da graça, que também é uma capacitação sobrenatural que vem do alto, onde muitas vezes temos que agir com temperança, com amor, com bondade, com misericórdia, com longanimidade. São ações sobrenaturais de Deus sobre as nossas vidas. E dentro desse assunto, poderemos destacar também que é graça, que é dom, que é um presente de Deus, quando o fruto do Espírito passa a ser a prática da nossa vida e das nossas obras. Mas o que eu quero dizer nessa noite, com tudo isso que o Senhor tem nos presenteado, quando Ele subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, dons aos cativos, dons àquele que Ele resgatou a preço de sangue. O que eu quero dizer a vocês essa noite é que até o último dia de vida, o Espírito Santo vai nos capacitar de uma forma sobrenatural, em cada momento, nos dando condições de suportarmos todas as coisas, até que enfim a nossa redenção seja consumada naquele último dia, quando teremos os nossos corpos transformados. Não temos o que temer. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E agindo Deus, quem impedirá? Nós temos o Espírito Santo da promessa. Então entendemos que nesse caminho, no caminho da perfeição, no caminho do aperfeiçoamento, nós vamos chegar a uma completa perfeição, que é a ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E é um caminho que começa aqui, meus amados irmãos, quando nós recebemos o Consolador. O Senhor Jesus ascende aos céus, o Consolador é enviado, os dons espirituais são derramados sobre a igreja, o aperfeiçoamento é iniciado, e diante de uma santificação progressiva, ficamos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, e é exatamente o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. É uma réplica do que Paulo ensina. Eu sei que pode parecer isso muita loucura. Pense comigo. Não é loucura? Não parece estar muito além de cada um de nós? Quando você se olha no espelho, você consegue enxergar esse perfil sobre a sua vida. Mas é o objetivo final, que sejamos perfeitos. É esse o papel da palavra de Deus, na ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aquele que nasceu de novo
pelo contato com as Escrituras, pela exposição da palavra de Deus. Esse novo nascimento, conhecido como regeneração, precisa causar mudanças em nossas vidas. Se não está causando mudança, tem alguma coisa de errado. Pode ser que você ainda não nasceu de novo. Clame pela misericórdia, clame pela compaixão de Deus, clame pelo socorro do Senhor, porque essa regeneração precisa haver progresso, precisa haver avanço espiritual, precisa haver bons frutos. É por isso que os dons da palavra são mais do que importantes, porque a exposição das Sagradas Escrituras, quando a palavra de Deus é ministrada como ela realmente é, o próprio poder de Deus transformador penetra dentro do homem e muda o homem segundo a graça de Jesus Cristo. É por isso que o contato com a palavra de Deus é um contato com o próprio Deus. O contato com a palavra de Deus é um contato com o próprio Cristo, é um contato com o Espírito Santo. E enquanto estamos nesse mundo, igreja, Deus tem o propósito de nos transformar de glória em glória na semelhança de seu Filho Jesus Cristo, mas precisamos ter contato com a palavra de Deus todos os dias. Não podemos passar um só dia sem termos contato com a palavra do Senhor. Como está a sua vida bíblica? Como estão as páginas da Bíblia que você possui? A direção que recebemos de Deus pela palavra, para que isso aconteça, vem através da exposição do conhecimento da palavra de Deus. Os dons da palavra trará a perfeição doutrinária para as nossas vidas, porque a doutrina de Cristo é perfeita, ela não tem falhas, não tem erros. Trará crescimento espiritual e intimidade com Deus, quando a palavra de Deus é ministrada como ela realmente é. O Espírito Santo entra em ação e traz estímulos espirituais para que possamos andar de acordo com a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa, que é agradável, e esses estímulos produzem em nós desejo. Precisamos pedir ao Senhor, desperte em nós desejo pela oração, desejo pela leitura das Escrituras, desejo por te encontrar, Senhor, buscarmos o Senhor cada vez mais, buscarmos intimidade com o Senhor. E quando falo contato com a palavra, eu não estou falando apenas de um mero conhecimento intelectual que foi ouvido em uma palestra, não. É a palavra vivida, é a palavra conhecida que é a palavra vivida. Nós precisamos viver a palavra que conhecemos. E dentro desse conhecimento, que está na prática, na causa da prática do que se conhece, estaremos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, e Ele é o nosso modelo, Ele é o modelo de Deus. A palavra de Deus é poderosa para nos transformar na semelhança de seu Filho Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é o verbo, e o verbo é o próprio Cristo. Sendo assim, o próprio Cristo é que nos transformará no que Ele é. Nós estamos diante do próprio Cristo todos os dias. O próprio Cristo transformará cada um de nós no que Ele é. Cristo é o referencial, é a imagem, Ele é o modelo, Ele é o padrão do propósito de Deus para nós. Nós temos que olhar para Ele todos os dias e sentirmos o desejo intenso de sermos semelhantes ao Filho de Deus. Esse deve ser o alvo das nossas vidas, igreja. Esse deve ser o nosso maior objetivo. Se parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, a gente se pergunta: qual é o propósito de Deus em minha vida? Nós corremos atrás de coisas corruptíveis, tentamos alcançar uma estabilidade financeira, quem sabe um status, uma posição, um conforto, a chamada qualidade de vida. Mas estamos estagnados no crescimento espiritual. Saiba pela exposição das Escrituras que o propósito de Deus em sua vida é que você se pareça cada vez mais com Cristo e menos de você, até chegar à perfeição de que é Jesus Cristo. Amados irmãos, o padrão de Deus para nós é Jesus Cristo. Este deve ser o alvo de nossas vidas a ser perseguido. É por isso que quando chegamos no verso 13,
Veja comigo o verso 13. Tudo aqui parece surreal. Não é verdade? São padrões muito elevados. Aliás, é o padrão mais elevado que existe. Não existe padrão mais elevado que esse para nós pecadores. Então, a gente olha para esse texto, o verso 13, a gente desaparece. A gente vira fumaça, a gente se derrete. É um padrão que Paulo parece que está exagerando sobre o assunto. É muito sublime esse versículo. Parece que está longe da nossa realidade. E o verso 13 diz: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do seu Filho, do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Existe algum padrão mais promissor que esse? De alcançar essas coisas? Consegue imaginar isso? Unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por isso que quando nós olhamos para os dons que Deus entregou à igreja, nós precisamos entender que esses dons têm o objetivo de Deus concedeu à igreja, o objetivo, verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então a edificação dos dons, principalmente os dons da palavra, tem o objetivo de aperfeiçoar os santos e trazer à igreja a unidade da fé. E essa unidade da fé, no verso 13, ela representa o conhecimento das Sagradas Escrituras, de tal forma que esse conhecimento traga na igreja um único pensamento, porque a palavra de Deus é uma só, e é isso que nós devemos buscar, a unidade da fé. Você lembra dessa unidade que está no verso 4? Irmão Hélio, sobe até o verso 4. 4, 5 e 6 para relembrarmos essa unidade. Há somente um corpo, em um espírito, como também fossem chamados de uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Logicamente, meus amados, que o que nos une, seja uma assembleia ou uma igreja presbiteriana, ainda que tenhamos alguns irmãos arminianos ou calvinistas, o que nos une são as doutrinas fundamentais da fé. O nosso objetivo é nos tornarmos um com a palavra de Deus, logicamente. Mas no processo de você cada vez ficar mais íntimo da palavra de Deus, para que haja esse entendimento, para que sejamos unidos, essa unidade da fé, cada vez mais ali estamos envolvidos com a palavra, a ponto de nos tornarmos um também com a palavra de Deus. A igreja também está unida com as Escrituras, tem intimidade com as Escrituras, a ponto de sermos uma unidade de fé. Temos que entender que a palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Estávamos falando hoje sobre as confissões, que parece que algumas igrejas antigas não gostam muito de fazer algumas revisões. Desculpa, mas não estou falando de forma pejorativa. Estou dizendo que precisa haver muita coragem de nossa parte, porque embora nós sejamos uma igreja confissional, nós temos uma confissão de fé muito bem estabelecida. Somos uma igreja batista, reformada, confissional, mas se nós notarmos, se algum item da nossa confissão, por menor que seja diferente das Escrituras, fiquemos com as Escrituras, devemos ser corajosos, mesmo que seja uma confissão elaborada por 1000 puritanos. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Está acima de Savoia, está acima de Westminster, está acima da Confissão de Londres, está acima de todos e de tudo.
Precisamos nos voltar a cada momento para a palavra de Deus e sermos uma unidade da fé através das Escrituras. E quanto mais nós nos aprofundamos nesse texto, nós vamos perceber que a unidade da fé é o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Deus quer que sejamos perfeitos em doutrina. Como eu disse, eu sei que existem princípios, onde colocamos esses princípios como os pilares da fé em destaque, que faz questão que o corpo de Cristo, por esta razão, se una, seja um, o corpo invisível, o corpo místico, a igreja invisível de Cristo, que é a doutrina da salvação. Mas todos nós temos que crer nas mesmas coisas também, à medida em que nós vamos nos aprofundando cada vez mais na palavra de Deus. Parece que existem pessoas que gostam de ficar no raso, e tem pessoas que nem no raso ainda está. Com certeza as coisas que nos unem, o corpo de Cristo, são os fundamentos principais da fé. Mas até quando, meu irmão, você vai estar no raso? Até quando você vai molhar só os pés? Quando será o dia que você vai mergulhar de cabeça na palavra de Deus e vai sair do comodismo? Aqui está dizendo que nós temos que buscar o pleno conhecimento do Filho de Deus. Até quando seremos assim acomodados? Porque aqui a palavra de Deus diz que nós temos que nos aprofundar, meus amados, em cada detalhe da fé cristã. O que é pleno para vocês? Pleno é parcial? Ou pleno é completo? Nós temos que nos aprofundar em cada detalhe. É por isso que, uma vez que as doutrinas da salvação, elas já estão muito bem fundamentadas dentro de nós, está esclarecida dentro de nós, nós devemos buscar mais conhecimento, mais intimidade com Deus, sabendo que cada detalhe das sagradas escrituras é de inspiração divina. Deus fez questão que esses detalhes estivessem lá, detalhes que o Espírito Santo fez questão que estivesse na palavra de Deus. Deus ia colocar algo que não fosse importante. Por isso, essa unidade da fé deve nos levar também a estarmos cada vez mais parecidos com a palavra de Deus, e sendo parecidos com Cristo, devemos estar cada vez mais mudados, transformados, modificados. Isso deve causar em nós impacto. E entra aqui a segunda parte, a parte 2, nesse versículo. Veja que a Bíblia diz na segunda parte, até chegar o pleno conhecimento do Filho de Deus. Cada um de nós temos um conhecimento sobre Jesus. A gente ouve aí, lá fora, alguns depoimentos que não tem nada a ver com o Jesus bíblico. Mas cada um de nós temos uma porção do conhecimento de Cristo. Mas não basta ter apenas um pouco conhecimento, uma pequena porção do conhecimento de Cristo. O alvo aqui é termos o pleno conhecimento do Filho de Deus. É um conhecimento extremamente elevado, profundo, íntimo, completo, que só é alcançado com intimidade com as Escrituras. Devemos pedir isso a Deus. É isso que Paulo ora no capítulo 3, pedindo para a igreja. Sei que a palavra pleno aqui pode soar algo extravagante, exagerado, longe do alcance. Mas será que está longe do alcance do Espírito Santo que habita em nós? Será que o Espírito Santo tem dificuldade, tem ali alguns obstáculos que ele não consegue vencer? Lembra de Efésios 3:20? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Isso significa que nós precisamos, meus amados, orar a Deus, buscar essa graça de Deus, pedir para sermos especialistas em Jesus Cristo. Quem é Jesus para você?
O que Ele fez por nós? Quais são as suas obras? O que Ele veio fazer? Os seus ensinos, seu sofrimento, sua cruz, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, tudo que está relacionado a Jesus Cristo, sua glória, sua divindade, 100% Deus, 100% homem, a união hipostática de Cristo. E quando eu olho para esse texto eu digo, meu Deus, que loucura! Isso parece algo impossível, Senhor, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a expressão exata de Deus, Ele é o próprio Deus. Amados, é certo que nós teremos a eternidade para explorarmos esse assunto, que é inesgotável. Mas isso deve começar agora, igreja. Ainda que sejam para nós pequenos vislumbres, porque a glória que há de se revelar é incomparável. Devemos pensar como Deus quer ser adorado. Não é do seu jeito. Como que é a oração do Pai Nosso? Assim na terra como é no céu. Esse é o objetivo da igreja. Assim na terra como é no céu. Nós temos que fazer com que a igreja seja aqui na terra como é no céu, de acordo com a vontade de Deus. Veja o que nós falamos até agora. Está relacionado com o conhecimento da palavra, a exposição, trazer a unidade da fé, o conhecimento pleno de Jesus Cristo, e esse conhecimento que nós chamamos de doutrina, vai causar em nós um grande impacto, uma grande transformação. Posso até chamar de transformação dos milagres de Deus em nós. E por que é uma transformação dos milagres de Deus em nós? Porque é realmente um milagre transformar um pecador como eu e você, e que está acontecendo todos os dias, a todos os momentos. Eu chamo de milagre porque é algo impossível de acontecer se não for pela ação do próprio Deus em nós. Imagine, irmão Cleito, pegar um pecador como nós, caído, corrompido pelo pecado, morto, graças a Deus fomos ressuscitados em Cristo, Ele nos trouxe a vida, mas imagine, e transformar-nos na semelhança do Filho. Eu estava falando com Deus esses dias, falei, só um Deus muito poderoso pode transformar um pecador como eu. É por isso que o conhecimento doutrinário, que traz a unidade da fé, e o pleno conhecimento de Jesus Cristo, esses dois processos, é o contato direto com as Escrituras Sagradas, meus amados, é o contato direto com o próprio Cristo, e isso vai transformar as nossas vidas. A unidade da fé e o conhecimento de Jesus Cristo, você não tem noção o que pode fazer na vida de um homem. Parece que nós não temos noção, porque nós não estamos todos os dias debruçados aos pés de Jesus Cristo, diante das Escrituras. Porque essa palavra poderosa fará com que andemos como Ele andou, cada dia mais andando como Ele andou, em um processo de transformação diário, os nossos passos cada vez mais parecidos com os passos de Jesus Cristo, a unidade doutrinária, o conhecimento de Jesus Cristo. Automaticamente o Espírito Santo vai trabalhar em nossas vidas, através dos dons que foram derramados na igreja, e haverá capacitação do Espírito Santo. Nós estamos diante do processo mais santo que existe. Não existe processo mais santo que esse. Nós estamos diante da Santíssima Trindade. É um processo da Santíssima Trindade. Nós estamos envolvidos em um processo santo, estamos caminhando dentro de um processo santo, estamos indo em direção a um processo santo, cada vez mais envolvidos com o processo santo, e nos aprofundando cada vez mais em um processo santo, 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 cujo fim, que não é o fim, é a eternidade, onde mesmo perfeitos, chegaremos esse dia,
Nunca mais iremos pecar contra o Senhor. Mas cada momento da eternidade, se é que eu posso usar momento, porque já é atemporal, nunca vamos parar de aprender, porque o conhecimento de Deus é mais do que eterno, é uma fonte inesgotável. Eu tenho um alerta para a igreja nessa noite. Quando você menos esperar, meu irmão, minha irmã, porque você anda muito distraído nesta vida, a falta de vigilância, a falta de compromisso, a falta de dedicação tem levado as coisas de Deus de qualquer maneira. Quando você menos esperar, nós estaremos diante dele. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas pode ser que esteja mais perto do que você imagina. Deus sabe. Não sabemos o dia em que o nosso coração vai parar de bater, ou que vamos parar de respirar, mas em breve estaremos diante dele, frente a frente ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você não tenha pensado muito nisso, talvez você tenha andado de forma distraída nessa vida temporária, isso não tem ocupado o seu pensamento, isso tem ocupado meus pensamentos quase todos os dias. Quando vou dormir eu penso, será que no abrir dos meus olhos eu estarei em outro lugar? Onde chegaremos com a graça de Deus, porque Ele é o próprio Deus que está nos conduzindo para isso. A perfeição, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ter a medida da estatura da plenitude de Cristo é o meu desejo, deve ser o seu desejo. A medida da estatura da plenitude de quem eu vou encontrar, não em glória, eu sei, porque Jesus é o próprio Deus, mas em medida da estatura da plenitude. Eu vou sair, nós iremos sair do estado de corrupção, vamos sair do estado de morte para o estado de plena perfeição e vida eterna. E isso tem que queimar dentro de nós, igreja. Não pode ser apenas palavras escritas em um papel, não. É a palavra de Deus que não volta vazia, mas sempre atinge o objetivo que lhe apraz. Se esse fosse só o meu alvo humano, igreja, estou finalizando. Se esse fosse só o meu objetivo humano, olhando para as minhas grandes e enormes limitações, certamente seria um objetivo impossível de ser alcançado, de ser atingido. Eu posso até me subestimar, eu posso até olhar para as minhas inconstâncias, eu sei o quanto eu sou pecador, eu sou falho, mas jamais eu posso subestimar a Deus, seu poder, sua glória, seus feitos, suas maravilhas, sua palavra poderosa. E é Ele que prometeu, e eu creio, eu confio, porque eu sei que Ele é poderoso para fazer. O que é isso para Deus? Nós estamos diante de um Deus poderoso, porque este alvo não é somente o meu alvo, não é somente o seu alvo, é o alvo de Deus para a minha vida. Por isso eu sei que tudo é possível ao que crê. Para Deus não existe impossível, dele é o agir e o efetuar segundo a sua boa vontade. Eu estou agarrado em Filipenses 1,6, eu estou plenamente certo, confiante, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Se coloque de pé nesse momento, diante daquele que é fiel, que prometeu, que é poderoso para mudar a sua vida. Significa, igreja, que quanto mais eu conheço da sã doutrina, da palavra, quanto mais eu conheço do Cristo, Filho de Deus, e eu não estou falando aqui de um conhecimento meramente intelectual, gostaria até de chamar o louvor,
Mas eu estou falando nessa noite aos seus ouvidos de uma palavra que é viva e poderosa, que é uma revelação escriturística, que atravessou os séculos, porque é a palavra de Deus e que é transformadora, quer nos levar na semelhança de seu Filho Jesus Cristo, onde eu devo praticar o que eu conheço, porque eu sou levado a praticar. Esta é a verdadeira transformação. Essa mensagem que você está ouvindo, ela fala sobre conhecer e viver o que conhece. Essa doutrina, que é a doutrina de Cristo que você está ouvindo, é a doutrina que nós temos que viver intensamente, com toda a nossa alma, com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação, assim como nós amamos a Deus acima de tudo. Esse texto não fala só sobre conhecer a Cristo, mas andar de mãos dadas com Cristo a todo momento, andando como Ele andou. Santidade no falar, santidade no pensar, santidade no agir, santidade, santidade e santidade mais santidade. Eu quero finalizar dizendo a você nessa noite que as coisas de Deus é loucura para o homem, eu sei. Porque o grau é muito elevado, vai além das nossas condições. Mas eu também quero te lembrar nessa noite que Ele é Deus. Ele tudo pode. E justamente porque é um absurdo, que é loucura para o homem, é que mostra que somente uma ação de Deus pode realizar tudo isso. E esta é a oração que eu faço nessa noite. É que a palavra de Deus, Senhor, transforme essa igreja completamente, radicalmente, eu peço ao Senhor. Radicalmente os ministros, os professores, os pregadores, todos aqueles que estiverem a serviço do Teu reino, Senhor. Levante essa igreja para a glória do Teu santo nome. Se o Senhor assim, pela sua graça, conceder um sim para esse pedido de oração que faço nessa noite, será o Seu nome, Senhor, que será glorificado. Será o Seu nome que será exaltado. Eu quero ver e quero Te glorificar, Senhor, vendo os meus amados irmãos sendo usados por Ti. Felizes, contentes, alegres, abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não será considerado em vão. Pessoas generosas, amorosas, corajosas. Traz, Senhor, essa edificação que vem do Teu Santo Espírito, da Tua Palavra, da Santíssima Trindade, do poder sobrenatural que só o Senhor tem e pode fazer, mudando este lugar completamente, Senhor. E quero nessa oportunidade pedir perdão pelas nossas murmurações, pelas nossas reclamações, pela nossa falta de fé, pelas nossas insatisfações. Perdoe-nos, Senhor, e coloque, ó Pai, louvores em nossos lábios, adoração em nossos lábios, a Tua palavra em nossos lábios, ousadia para pregar o Evangelho a toda criatura em nossos lábios. Usa-nos pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, e nos faça conhecer o Seu amor, e que esse amor mude o nosso caráter, porque é a transformação do próprio Deus em nós. Nos concede, Senhor, essa graça, em nome de Jesus Cristo.